Olá, caros amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para leitura e comentários, né, daqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. E o tema de hoje se faz extremamente necessário, né? Vivenciamos momentos de muita turbulência, dificuldades, o nosso ambiente relacional apresenta tantos desafios, né? E nós nem precisamos declinar aqui. O mundo parece que tem tomado, né, um rumo um pouquinho diferente do que o nosso evangelho aqui, né, nos recomenda. Então, se faz muito importante que, neste momento, nós tenhamos, assim, nos atentemos um pouco mais para essas verdades que o Cristo nos trouxe, para que nós possamos, através destes ensinamentos, né, tornarmos cada vez mais cristãos, né, cada vez mais fraternos, cada vez mais orientados às lições que o nosso mestre nos deixou. Então, para que nós possamos aqui iniciar, né, o nosso evangelho, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões, né, sobre este tema. E já lembrando que esse nosso evangelho, devido à importância, né, e à sua extensão, nós vamos aí dividi-los em partes, né? A princípio, duas, né? Mas se considerarmos ser de extrema relevância, aí nós vamos, de fato, aí partimos para uma terceira parte, mas a princípio trabalharemos aí em três partes. E hoje, né, no nosso primeiro encontro referente aqui ao capítulo 12, o próprio tema, né, do nosso evangelho nos causa, especialmente aqueles que imaginam que a vida cessa, né, com a morte do corpo físico, né, causa uma certa estranheza, né? Amai os vossos inimigos, né? E aqui no nosso evangelho, Jesus nos traz aqui algumas considerações importantes, né? E ele nos diz aqui, né, bem no comecinho, ele fala aqui para nós: tendes ouvido o que foi dito, né? Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus e vir a chuva sobre justos e injustos. Por que, se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Essa passagem está aqui em Mateus, no capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Então, meus queridos, meus amigos, vamos conversar um pouquinho sobre pagar o mal com o bem. E aí fica a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Perdoar incondicionalmente, né? Sem segundas intenções, né? Não dirigir a qualquer pessoa que seja ódio, rancor, vingança, desejar sempre o bem, independente da circunstância, né? Alegrar, né? Nos alegrar com o sucesso daqueles que, né, nós temos alguma diferença, né?
E aí entendamos a palavra inimigo como antagonista, adversário, opositor, né? E vamos estender aí né, a palavra inimigo, né? A gente se entristecer com o fracasso, com o insucesso desse inimigo, né? A gente se abster de atos, né, pensamentos, comportamentos, né, desalinhados aí às lições do Evangelho, né, direcionados a essa pessoa o qual qualificamos como inimigos, né? Não expor essas pessoas, né, de uma forma vexatória, né, não expor as suas falhas para as demais pessoas, não humilhar essas pessoas, né? Não criar, né, conluio com as pessoas, né, para que elas fiquem contra esta pessoa dita inimiga. Então, vem aqui a pergunta: será que nós estamos preparados para atuar dessa maneira? Será que nós, na nossa condição, né, enquanto encarnados extremamente imperfeitos, nós temos condição de nos relacionarmos dessa forma com essas pessoas, né? Essa reflexão, como eu já disse no início aqui do nosso evangelho, para aquelas pessoas que ainda acreditam, né, que a vida cessa com, né, a morte do corpo, parece uma coisa absurda, né? Até porque, não tendo vistas a vida futura, nós somos ainda muito ligados a tudo o que de material nós temos aqui na nossa existência. Então, os nossos esforços, o nosso empenho, o nosso apego tem tão somente, né, uma única direção, né, que é tudo que esteja aqui ao nosso alcance. E isso fortalece dois pontinhos muito prejudiciais para nós, né, que são o egoísmo, né, o orgulho, a vaidade, né? Então, para aqueles que ainda não pensam dessa forma, não veem a vida como uma continuidade, esta daqui, a existência material, né? A encarnação sendo algo muito rápido, né? E claro, em relação à eternidade, muito rápido, nós não conseguimos fazer, né? Então, muito provavelmente, as pessoas que ainda não compreendem, né, essa vida, essa continuidade da vida após a morte do corpo, não vão ter, assim, vão ter muita dificuldade para compreender, né, as palavras do Cristo, né? E essas pessoas, especialmente estas, vão passar por um processo, né, pedagógico, né, de aprendizado aqui na encarnação, como qualquer outro, né? Acreditemos, né, na vida após o desencarne ou não. Então, para essas pessoas, isso pesa demais, porque se nós sofrermos tudo aquilo que nós plantarmos aqui na existência, essas pessoas vão ter muita dificuldade nesse processo de aprendizado, porque elas estarão constantemente às voltas de situações, né, que vão aborrecê-los grandemente, né? E que se nós aqui temos o poder de influenciarmos o ambiente, e este ambiente o qual nos relacionamos tem grande poder sobre nós, então imaginem como será, né, a encarnação dessas pessoas, né? Vai ser muito difícil, até porque tudo que elas vão receber agora, né, já agora ou no futuro, né, quer dizer, a, a colheita
dessa semeadura, eles vão estar sempre às voltas de situações muito complicadas, né? E que, claro, a lição, quando ela não é aprendida, ela é repetida. Ela é repetida uma, duas, tantas quantas vezes forem necessárias para que a gente aprenda, né? A vida, para nós, enquanto encarnados, devemos entender como uma escola. E cada circunstância vivenciada, a gente precisa entender que é uma oportunidade de aprendizado. Então, portanto, né, seguindo essa linha de raciocínio, essas pessoas que se comportam como nossos antagonistas, eles são excelentes professores para nós, para que a gente possa trabalhar, né, em nós mesmos as virtudes que Jesus, né, nos deixa enquanto ensinamento. Então, vai ser muito difícil. E aqui, né, nesse trechinho que eu acabei de ler, ele cita aqui alguns grupos de pessoas, né? Ele fala aqui, por exemplo, sobre, né? Fala aqui sobre o reino de Deus, né? O reino dos céus, né? Mas aqui, especialmente embaixo, que eu vou ler também aqui para vocês, ele fala aqui sobre que né, o sol faz nascer sobre bons e maus, né? Ó, justos e injustos, e vir chuva sobre justos e injustos. Isso quer dizer o seguinte, que a lei dele é válida para todo mundo, né? Sejamos bons ou maus, justos e injustos. E aqui ele continua, olha, porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Então, aqui ele já declina uma coisa importante para nós, né? Que não existe mérito em amar aquele que nos amam. Porque onde está o desafio? Onde está o aprendizado? Se nós amarmos aqueles, tão somente aqueles que nos amam, né? Estes os quais nós temos afinidade, a lição já foi feita em algum momento, né? Então, não existe disputa, não existe dissabor, então existe uma afinidade. Então, aqui, lição compreendida, né? E aí ele continua, não fazem os publicanos também assim, né? E aí a gente precisa lembrar que no nosso evangelho, né, quando a gente fala de publicano, né, na época os publicanos eram os coletores de impostos, né? Então os coletores de impostos, eles eram muito cruéis com aqueles que não pagavam, né? Mas eles eram bastante condescendentes, né, com aqueles que pagavam. Então, veja, existe aqui uma tendência a gostar, a não ter problema daqueles que fazem exatamente aquilo que esperamos, né? E aí continua, e se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim também, né, os gentios, né? E quem eram os gentios, né? Os gentios eram aqueles, né, os pagãos, os não judeus, né? Então, que eram aqueles que não tinham, digamos assim, a preferência, né, de Deus. Então, vejam, o que ele está querendo dizer aqui para nós é que nessa passagem aqui, né, histórica, nós sempre nós sempre tendemos, né, sempre tendíamos ao quê, né? A nos dar bem com aqueles que fazem aquilo exatamente o que a gente gosta, o que a gente espera delas, né? Mas aí não é assim que funciona, né? E aí Jesus veio nos elucidar sobre essas verdades. E aí ele continua, olha, pois os pecadores também amam, né, os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. Então, aqui ele diz o seguinte: que mesmo, né,
os pecadores, eles também gozam de afeições, né? Os pecadores têm possivelmente amigos, afinidades, familiares. Então, qual é, né? Qual é a diferença que ele nos coloca aqui? Onde está a grande diferença? E aí ele diz aqui para nós: amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito aviltada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Né? Então, aqui, ele nos ensina o seguinte: olha, o mérito está em amar os nossos inimigos, porque com aqueles os quais nós nos damos bem, nos amamos, a lição está feitinha, não é necessária nenhum ajuste, né? Mas aqui, essa é a grande dificuldade que nós encarnados temos: amar aqueles que nos prejudicaram, aquele que nos causam desconforto, aqueles até mesmo que já ah, tiraram, né, os nossos bens, aquelas pessoas, enfim, que nos causaram grandes transtornos. E para quem ainda, né, vivencia o egoísmo, o orgulho, a vaidade, qualquer coisa, né, que seja feita contrária a nós, vai tomar, né, um tamanho muito grande. Isso vai fazer com que, se nós nos deixarmos levar por aquela animalidade que ainda existe em nós, que ainda nós não conseguimos resolver, nós podemos carregar isso pela existência e em outras vidas também, né? E aqui ele fala: olha, mesmo aqueles que são ingratos e maus, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, a misericórdia que nos é destinada, ela também vale para os ingratos, para os maus, né, para os injustos, né? Então, o que que ele está, qual é o sentido, né, dos ensinamentos aí de Jesus, né? Que é o princípio da caridade, como aqui está dizendo logo na sequência aqui do nosso texto, né? E está falando aqui, olha, para nós: se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação mais sublime, né? E como amar um inimigo? Como destinar a ele os melhores pensamentos, as melhores atitudes, os melhores comportamentos para com aqueles que não gostam de nós ou que já nos causaram algum mal, né? Então ele disse que essa aplicação sublime, né, para com os inimigos é o mais alto escalão do princípio da caridade. E ela está baseado no quê, né? No perdão. É algo que também nós temos muita dificuldade de fazer. Perdoar. Se Deus, nosso Pai, ele é misericordioso para com as nossas faltas, qual seria a diferença na aplicação da lei para os ingratos, os maus e os injustos? Se todos somos filhos de Deus, se todos somos a semente divina da sua própria criação, né? Qual é a diferença que nós temos, por exemplo, com alguém que é mau? E aí nós precisamos pensar, nós que acreditamos, né, na continuidade da existência após a morte do nosso corpo físico, né? Nós também, se ainda somos,
mal, se o mal ainda habita em nós, imagine só em outras existências. Então, considerar que o nosso irmão é ingrato, é mau, é injusto, que não merece perdão, nós estamos direcionando essa mesma linha de raciocínio a nós mesmos, né? O nosso irmão hoje, que ainda, né, vagueia pelo mal de alguma forma, né? Ele é aquele irmão que ainda se encontra na escala, né, do progresso, né, do aprendizado, alguns degraus abaixo de nós. Só isso. Mas nós temos muita dificuldade em perdoar as pessoas, esses nossos inimigos, né? Ou pseudo-inimigos, né? Às vezes consideramos que alguém é nosso inimigo, mas às vezes não, às vezes uma divergência de ideias, às vezes uma posição diferente sobre determinados assuntos podem gerar em nós essa barreira, esse bloqueio, né? E é óbvio também que aqui ao longo da nossa leitura, ele vai, né? Jesus nos ensina como amar, né? Como ter afeição por aquele que nos agride, né? É óbvio que nós não vamos ter. É muito difícil a gente ter um mesmo nível de proximidade com o inimigo do que com aquele que nós nos damos bem, né? Porque o princípio da afinidade, né? Ele pressupõe, né? Uma confiança, né? Com as pessoas que te são muito afins, nós temos, né, a liberdade, a tranquilidade, às vezes, de expor medos, fraquezas, fracassos nossos, não é? Então, nós estabelecemos uma relação de confiança, onde nós nos abrimos e nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos bem diante desses nossos amigos ou afins, né? E isso não se faz verdade quando a gente está tratando de um inimigo. E lembrando sempre, né, que um inimigo, ele é uma pessoa muito especial para nós, né? Porque nós na nossa casa, né, sempre costumamos dizer que o inimigo, ele é um ex-amigo, digamos assim, né? Então, é uma pessoa que está muito próxima de nós e por isso nos afeta tão grandemente, né? O nosso orgulho, aí, a nossa vaidade. Então, alguém vai confiar, né? Aí fazemos uma outra reflexão. Será que nós vamos ter condição de confiar em alguém que você sabe que potencialmente pode nos causar algum mal? Por óbvio que não. Essa relação de confiança, ela não vai existir, não é? Mas então, vamos lá, como é amar, né? Já que nós não podemos direcionar a essas pessoas, às vezes, impulsos aqui, olha, ó, impulsos de simpatia, né? Como é que nós vamos amar essas pessoas, né? Então, como é que nós vamos, nos relacionar com essas pessoas, né? Então, vamos lá. Jesus ensina o seguinte, né? Que é a resposta daquelas perguntinhas das reflexões que fizemos aqui no início do nosso evangelho, né? Como amar, né? Já que essa simpatia, essa confiança, essa afinidade não existe. Então, pensando, né, assim como Kardec, né, que o espiritismo, né, exercer essa fé, mas uma fé raciocinada, né, como é que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos responder aquelas perguntinhas do início do nosso evangelho, né? Será que eu vou conseguir perdoar incondicionalmente, né, essas pessoas? E aí Jesus orienta, sim, precisamos perdoar. E por que precisamos perdoar? Porque somos todos irmãos. E pensar que eu também já errei.
E se ele erra comigo, né, qual é a possibilidade de eu estar sofrendo, por exemplo, algo que eu mesmo tenha criado, nesta ou em outras existências, e eu estou experimentando a dor que eu causei no outro, né? Então, será que esse nosso inimigo é nosso inimigo de verdade? Ou é oportunidade pedagógica de aprendizado para falar assim, né? Para nos ensinar, olha, isso que eu estou sofrendo não foi bom, né? E eu não desejo isso para mais ninguém. Então, quem de nós na existência sabe se é credor, se é devedor? A gente não sabe, não sabemos. Ninguém pode bater o martelo e falar assim, não, eu sou o dono da verdade e aquela pessoa me fez mal e ela merece sofrer. Quem de nós tem essa possibilidade? Não julgueis para não ser desjulgados, né? Então, o próprio evangelho ele é tão coerente na sua, né, na sua magnitude que a gente não encontra nenhum ponto de divergência em todo o evangelho. Então, eu devo perdoar incondicionalmente? Sim, né? Mesmo aqui, né, que essa pessoa seja ingrata conosco? Sim, sim, porque o sentimento de ingratidão, ele tem a ver um pouco com o nosso orgulho, né, porque a gente pensa assim: "Nossa, eu fiz tanto por aquela pessoa, eu ajudei tanto, né, eu colaborei tanto e agora a pessoa me paga com o mal". Então nós sempre temos que pagar com o bem. Né? Pagar o mal com o mal é nos alinharmos ao mesmo nível de imperfeição do outro. Né? Não tem lógica. Né? Não tem lógica pagar o mal com o mal. O mérito está em pagar o mal com o bem. Porque aí, de uma certa forma, a pessoa que nos fez mal, quando ela recebe o bem, né? E esse bem, ele vai, né? Ele vai junto com bons fluidos, com bons recursos, e isso, né? Somos seres espirituais, isso vai tocá-lo em algum momento. Ele vai falar, poxa, né? Eu realmente eu cometi um equívoco e poxa, eu acho que eu preciso fazer algo diferente. Eu acho que eu preciso pensar de forma diferente, né? Então, veja o poder de se fazer o bem. Nós resolvemos muitas situações, tanto de ordem material e especialmente de ordem espiritual, porque aí nós resolvendo, né, ou atenuando situações aqui na matéria, nós não vamos estender esse ajuste para outras existências, né? E ainda respondendo, então, aquelas perguntinhas, né? Então, o que que é, né, amar o nosso inimigo? É não dirigir nenhum tipo de ódio, mágoa, rancor. Isso a gente não quer dizer que nós não tenhamos sentimentos, né? Porque aquelas pessoas que não têm sentimentos aí beiram a uma psicopatia, digamos assim, né? A um descontrole, né, dos seus impulsos, né? Então, nós até podemos sentir, nós até podemos ficar tristes, mas isso deve ser assim, poxa, né? Você toma conhecimento do sentimento, mas imediatamente você reverte, você fala, não, isso está errado. Ele é meu irmão e assim como eu, ele errou e eu vou continuar errando também. E ele também tem o mesmo direito ao erro, né? Porque nossa encarnação aqui é acerto, erro, tentativa, né? Na nossa existência, a gente só vai aprender se a gente observar esses 3 pontos, né? Então, desejar sempre o bem, nunca pagar o mal com o mal, não tem lógica pagar o mal com o mal. E às vezes até pensamos, poxa, e quando é que isso vai se resolver, né? Eu fui tão prejudicado, e agora? Ora, qual de nós
tem a condição de julgar alguém? Qual de nós, enquanto criaturas, temos, né, a sabedoria, né, para entender o porquê aquilo está acontecendo com a gente, né? Por que aquelas circunstâncias, né, estão se apresentando a nós? Então, eu tenho sim que me alegrar com o sucesso, né, desse meu inimigo, quando ele obtém sucesso. Eu tenho que me entristecer grandemente quando ele fracassa, porque aí ele está atrasando o seu progresso também. Se essa pessoa está perto de nós, algum motivo tem. Na grande arquitetura, né, na grande sabedoria, né, e na benevolência de Deus para conosco, com suas criaturas, essa peça, né, esta pessoa dessa engrenagem que é a vida, vai fazer uma diferença para nós. Se ela não estivesse no nosso caminho, faltaria para nós aqui elementos pedagógicos importantes, né? A gente precisa se abster, né, de determinados comentários, né? Expor essas pessoas, né, nas suas falhas, né? Não existe nenhum lugar do evangelho que fala, olha, se a pessoa que te fez mal, você vai lá e expõe, você fala para todo mundo o que a pessoa fez para você, porque tudo na encarnação também depende muito do que a gente chama de percepção. Como somos imperfeitos, nós não somos dotados ainda, né, desta perfeição. Então, o nosso olhar, ele também não vai ser perfeito. Então, ele vai ser baseado em percepção. E o que é percepção? É a forma como nós entendemos o que está no nosso entorno, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução, né, espiritual. Então, tudo que está no nosso entorno hoje é percepção, não é razão, é percepção. Então, qualquer julgamento que fizermos em relação ao comportamento do outro está totalmente dissociada ao que o Evangelho nos ensina, né? Então, meus irmãos, nós, né, hoje, aqui nesse nosso encontro, nós estamos aqui fazendo algumas, traçando uma linha de raciocínio, né, para que a gente possa aí, né, nos nossos próximos encontros, esmiuçar um pouquinho mais, inclusive com as mensagens, né, que contém esse capítulo dos mentores espirituais. E para encerrar, eu gostaria, né, para encerrar não, né, mas para elucidar, fechar essa primeira parte aqui, e entender um ponto importante que tem aqui no nosso evangelho, né? Ele está falando aqui, né, o nosso evangelho diz o seguinte, olha, que o pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Então, veja bem, quando nós, e eu já citei isso no nosso evangelho hoje, mas quando nós emitimos pensamentos, né, malévolos, e claro, pensando agora, falando em pensamento, todo o nosso pensamento, né, ele muito possivelmente ele vai se traduzir num ato, né, num comportamento, numa atitude. Então, o pensamento é a causa primária dos nossos atos. Nós não fazemos nada sem pensar, né? Aqueles que falam assim, ai, eu fiz ou eu falei sem pensar, isso é uma inverdade, né? Isso é uma inverdade. Não existe ato, comportamento sem pensamento. Então, o pensamento é a causa primária, né, dessas circunstâncias, e por isso o evangelho fala muito, né, muito acertadamente sobre o pensamento. Então, o pensamento malévolo, ele emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. Então, o nosso inimigo, né, quando está diante de nós, nos causa desconforto. Só que esse desconforto,
né? Ele não vem tão somente como uma sensação, como percepção. Ela vem com uma força muito grande, porque nós estamos aqui, né? Rodeados de espíritos. No nosso entorno existe uma porção de fluidos, bons e não tão bons. E pela lei da física, como diz aqui esse trecho, de assimilação, existe uma afinidade, isso chega até nós, quando nos é dirigido, de uma forma potencialmente muito perigosa, né? Então, e da mesma forma, quando a gente faz o inverso, quer dizer, quando direcionamos bons pensamentos, né? Isso chega lá na outra ponta, né? Potencializado também. Então, veja como nós somos responsáveis, né? Por tudo aquilo que pensamos e ainda mais por aquilo que fazemos. Existe uma distinção importante a se fazer sobre o pensamento e o comportamento. Porque no comportamento, a nossa falta, ela é um pouquinho maior. Porque além de pensar, eu fui lá e realizei, né? Eu fui lá e realizei. Então, isso potencialmente é bem complicado, né? Em termos de mecanismos da justiça divina. Agora, quando nós pensamos e pela razão nós não realizamos, existe a falta, mas não, né, tão de forma grave quanto se pensarmos e executarmos. Então, aqui já existe um trabalho já relativamente feito em nós. Quando nós paramos para raciocinar e fala assim, olha, eu pensei alguma coisa ruim, né, do nosso irmão, né, ou desejei o mal, mas para por aí, menos ruim. Não quer dizer que nós não sejamos penalizados pelo mecanismo da justiça divina, mas já é um algo melhor do que se a gente, né, se nós concretizarmos o pensamento, né? E aqui, né, meus irmãos, aqui diz o seguinte, olha, amar aos inimigos não é, pois, ter por eles, então, aquela afeição que nós falamos aqui, né? Então, ele está dizendo aqui que é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que o de um amigo, né? Mas é não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. E aqui eu gostaria de reforçar, né, a questão da vingança, né? Existe aqui no nosso evangelho, nós vamos falar nos nossos próximos encontros, detalhar um pouco mais sobre a vingança, né? A vingança, ela é um sentimento, né? É uma posição que o encarnado toma, né? Muito complicada, exatamente por conta, né, da nossa relação com os nossos inimigos desencarnados. E aí eu gostaria de fazer essa ligação, né? A vingança, aqui, se nós nos vingarmos, quer dizer, aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente pensou, todos aqueles pensamentos que não são benéficos, se eu colocar aquilo em prática, né? Se eu agir conforme, né, esse meu pensamento, nós vamos ter problemas aqui na encarnação, seguramente. Podemos ser até injustos, muito possivelmente. E isso vai trazer um grande problema para nossa encarnação, especialmente no que se diz respeito aos desencarnados, né? Quando a gente fala em desencarnado, inimigo desencarnado, nós estamos falando numa condição de espírito que podem ser quaisquer pessoas. Então, se o inimigo, ele é um ex-amigo, e ele estando desencarnado, né,
pelo mecanismos, né, pelas leis, né, de Deus, existe uma ligação entre nós. Assim como existe uma afinidade para com os amigos, para com aqueles que amamos, né, para aqueles que nos é direcionado amor também, com os inimigos não é diferente. Só que essa ligação vai se fazer através do quê? Né? Do ódio, da mágoa, do rancor, e em graus inimagináveis, né? Então, imaginem, nós temos aqui um inimigo encarnado, ele tem um acesso a nós de uma certa forma limitado, né? As limitações próprias da encarnação. Quando nós temos uma pessoa que é nossa inimiga, o acesso que estas, né, que esses espíritos têm a nós é muito maior, porque a ligação como existe, né? Existe essa ligação entre nós, é algo que nós não conseguimos nos desvencilhar assim tão facilmente, né? Por isso que é importante que a gente sempre atue no bem, porque com o tempo, né? E mesmo que por cansaço, ou o nosso inimigo desencarnado vai observar as nossas reais intenções, né, na prática do bem, eles até podem, com isso, aprender conosco e falar: poxa, essa pessoa está mudando, ela não era assim. Eu acho que ela apanhou tanto na vida que muito possivelmente ela esteja aprendendo. Isso atenua, né, os efeitos dessa ligação. E tendo eles um acesso a nós um pouco mais facilitado, um pouco mais amplo, né? Pode nos causar muitos problemas, né? E aí eu digo em nos afetar naquilo que nos é mais caro, na nossa condição de saúde, enfim, influenciar pessoas no nosso entorno para fazerem algo contra nós. As possibilidades são inúmeras, inúmeras. Porque, como disse aqui, eu acabei, né, de ler aqui para nós, né, pela lei das afinidades, aqueles espíritos dotados de ódio, de mágoa, de rancor, eles podem naturalmente influenciar outros espíritos, né, que são imbuídos destes mesmos sentimentos. E estes podem, sim, por influenciação deles, né, direcionar esforços muito complicados para nós, não é? Então, meus amigos, eu espero aí nos encontrarmos brevemente, para que a gente possa aqui, através destes ensinamentos aqui preliminares, né, na nossa abordagem preliminar, entendermos preliminarmente, como disse, o que a gente pode fazer em relação a esses nossos inimigos, né? Lembrando sempre que estes podem ser que encarnados, podem ser desencarnados, e num grau mais, né, digamos assim, de mais profundo ódio, nós podemos estar sujeitos, né, a esse tipo de situação aqui, dos nossos irmãos desencarnados, né? Obsessões, subjugações, e aí nós vamos, né, adentrar um pouquinho mais profundamente no tema dos nossos irmãos aqui, né, desencarnados, nos nossos próximos encontros, né? Me espero poder ter contribuído aqui minimamente para o nosso aprendizado, compartilhar aqui dessas informações. Que Deus seja conosco, até o nosso próximo encontro, e que Deus e Jesus possam aí manifestar todas as bênçãos aí para todos vocês, para suas famílias. Então, até o nosso próximo encontro. Até mais.